Fala pessoal, e aí, todos bem? Eu sou o professor Léo Batista e irei trazer mais uma dica para você, meu guerreiro, minha guerreira, que está aí se preparando para concursos públicos da carreira policial. Pois bem, hoje a dica é de direito administrativo, um tema importantíssimo para a sua prova: existência, validade e eficácia do ato administrativo. E eu quero iniciar a nossa temática trazendo aí essa questão realizada pela banca IBAD para a prova da PM do Rio de Janeiro do ano de 2019. Olha só, um contrato administrativo foi declarado nulo após 3 meses de execução, por ter sido celebrado sem licitação e fora das hipóteses permitidas em lei. Isto é um ato administrativo e aí vem as alternativas: perfeito, inválido, eficaz, por aí vai. Gente, olha só, por que eu trouxe essa questão? Olha só qual é a estatística de rendimento dessa questão no QConcurso. QConcurso, com certeza você conhece, hoje é a nossa maior plataforma de questões de concurso público aqui do Brasil. Olha só que interessante essa estatística. Eu tenho aí quase 57% de erro. Então essa questão se enquadra aí como uma questão difícil ou muito difícil. E olha só, normalmente o pessoal faz o quê? Vê a videoaula, estuda e vai fazer questão logo em seguida. E mesmo assim, quase 57% daqueles que realizaram essa questão a erraram. Porque esse é um tema muito delicado. Perfeição ou existência, validade e eficácia do ato, normalmente é um assunto que é negligenciado, né, pelos concurseiros. Às vezes até mesmo negligenciado no momento que o professor está ministrando a aula, ou até mesmo naquele seu conteúdo em PDF, no seu livro, né? Então vamos analisar esse importante tema, pois questão boa é questão que a sua concorrência erra e você acerta. Vamos lá. Pessoal, quando falamos em existência, validade e eficácia dos atos, nós precisamos entender que são diferentes planos do ato administrativo. Eu tenho a existência, que vai fazer o ato existir; a validade, que vai conferir se o ato ele é um ato legal ou ilegal, se está conforme ou em desconformidade com a lei; e, por fim, a eficácia. Certinho? Muito bem. Quanto à existência, né, eu preciso agora que vocês abram as suas mentes, porque temos aqui uma questão terminológica muito imbricada, que leva normalmente o candidato a errar essa questão. Por quê? Quando eu falo em existência do ato administrativo, para a doutrina do direito administrativo, existência é sinônimo de perfeição. Olha só que terminologia muito mal colocada, porque perfeito é aquilo que não tem defeito, né? A perfeição é um adjetivo de algo que existe. Mas para a doutrina do direito administrativo, nesse tema específico de atos, boa parte da doutrina encara como existência e perfeição como expressões sinônimas. Então, olha só, já grava isso aqui. Sem esse pressuposto, você não consegue entender nada deste assunto. Então, você já coloca aqui existência. Já colocamos aqui que para esse tema, existência é igual a perfeição. Então eu digo que o ato é perfeito quando ele existe. O ato é perfeito quando ele existe. Beleza, Léo? E o que é então um ato, quando o ato passa a existir? Pessoal, o ato passa a existir quando ele completa o seu ciclo básico de formação, certo? E a partir daí, ele tem a capacidade, a aptidão de gerar efeitos. Então você pode levar assim facilmente: o ato passa a existir quando dele pode decorrer efeitos jurídicos. Por exemplo, imagine aí, eu tenho um ato administrativo, uma portaria que vai conceder férias a um servidor público, certo? No momento em que essa portaria ela é criada, ela tem a aptidão de gerar efeitos jurídicos? Tem. Pode gerar o efeito jurídico: férias, o afastamento remunerado do servidor por determinado período. Beleza? Então o ato passa a existir quando ele completa o seu ciclo de formação e, o mais importante, tem aptidão para gerar efeitos jurídicos. Beleza? Agora, eu te pergunto, imagine que é publicada uma portaria de férias para um servidor
que já está falecido há mais de 5 anos. Eu vos pergunto, esse ato, essa portaria, tem a aptidão de gerar algum efeito jurídico? Impossível, né? Afinal de contas, o servidor está morto. O único descanso dele lá é o descanso eterno. Agora, então eu posso dizer que esse ato administrativo existiu? Não, não existiu. Porque ele já foi editado sem nenhuma possibilidade dele ter, um dia, eficácia jurídica. Ah, Léo, então você quer dizer que todo ato sem efeito não existe? Não é isso que eu falei. Eu falei que o ato passa a existir quando ele tem aptidão para gerar efeitos. Certo? Se ele já nascer sem nenhuma chance de gerar nenhum efeito jurídico, então ele nem existe. Tá joia? E o plano da validade? O plano da validade, você já deve lembrar, gente. O ato, ele é válido quando ele está de acordo, quando ele respeita a lei. Ou seja, quando ele preenche todos os elementos ou requisitos de validade do ato. Quais são esses elementos ou requisitos? Você grava, olha só a dica. Quais são os elementos ou requisitos do ato? COFIFO-MOB. Você lembra que os requisitos de validade ou elementos de validade do ato são quais? A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Prontinho. Então, primeiro degrau. O ato foi elaborado e ele tem a aptidão para gerar efeitos. Existe? Existe. Quando o ato existe, eu posso dizer que o ato é perfeito. Por quê? Nessa temática aqui de direito administrativo, existência e perfeição são expressões sinônimas. Beleza? Muito bem. Qual é o próximo degrau? O degrau da validade. O ato é válido ou inválido? Depende. Se ele estiver de acordo com todos os seus requisitos, se todos os seus elementos, requisitos de validade estiverem presentes, ok, ele é válido. E por fim, eu tenho aqui a eficácia. Eficácia que pode ser tanto a eficácia relacionada aos efeitos típicos do ato, que é a criação, extinção, modificação ou até mesmo declaração de direitos, como também os efeitos atípicos, que são, por exemplo, os efeitos reflexos, né, e também os efeitos pronômicos do ato. Né? Teremos um vídeo só para falar dos efeitos atípicos do ato administrativo. Muito bem? Então, olha só, eu tenho o ato, o degrau da existência, o plano da existência, tem o plano da validade e tem o plano da eficácia. Beleza? Você já sabe que o ato existe, ou seja, ele é perfeito, quando ele completa o seu ciclo de formação e daí ele tem a aptidão de gerar efeitos jurídicos. Já no plano da validade, eu tenho a necessidade de verificação dos requisitos ou elementos de validade do ato. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E ao fim, certo? Como o ato existiu, ele pode gerar efeitos jurídicos, efeitos típicos ou atípicos. Beleza? Muito bem. De base dessas informações, agora podemos concluir. Quais são os possíveis cenários jurídicos da análise de um ato administrativo? Vamos lá. Primeiro, eu posso ter um ato administrativo perfeito. Gente, ato administrativo perfeito significa o quê? Ato existente. Poxa, Léo, que complicado. Perfeito é algo que é perfeito, né? É irretocável, eu sei. Por favor, coloque isso na sua cabeça. Nessa terminologia aqui, no estudo do ato, perfeição é sinônimo de existência. Então eu peço compreensão, peço que você deixe um pouco de lado o significado correto de perfeição e encare aqui nesse tema como perfeição, sinônimo de existência. Muito bem. O ato pode ser perfeito, válido, está conforme a lei e eficaz. Ou seja, pode produzir efeitos jurídicos. Maravilha? Pode produzir efeitos jurídicos. Qual é o segundo cenário possível? Eu tenho um ato que é perfeito, ou seja, existe, completou seu ciclo de formação e pode vir a talvez, olha só, gerar efeitos jurídicos. Ou seja, ele tem aptidão para gerar efeitos jurídicos. Mas esse ato, embora ele seja perfeito, ou seja, existente, ele é inválido. Deixa eu corrigir aqui. Inválido. Léo, como assim? O ato perfeito pode ser inválido? Pode.
E é aqui que você se atrapalha e erra a questão. Porque você fala, como algo perfeito pode ser inválido? Como algo perfeito pode ser ilegal? Porque aqui, perfeição significa apenas existência, certo? Então o ato pode ser perfeito e ser inválido. E daí temos a seguinte situação. O ato pode ser perfeito, inválido e eficaz. Léo, como assim? O ato ilegal pode produzir efeitos? Pode. Quer ver um exemplo? Imagina aí, o prefeitão de um determinado município resolveu nomear a sua filha como diretora de um colégio. Ou seja, nomeou ela a um cargo em comissão. Você vai ser diretora aqui de um colégio municipal. Esse ato administrativo, completou seu ciclo de formação e ele tem a aptidão de gerar efeitos, certo? Próxima pergunta. O ato, ele é válido? Com certeza não. Ele viola a súmula vinculante número 13. O prefeito praticou o quê? Nepotismo. No momento em que ele nomeou a sua filha, né, que é parente, em linha reta de primeiro grau, a um cargo em comissão. Aí imagine que mesmo assim, diante dessa nomeação ilegal, a filha trabalhe durante 6 meses. E só depois disso o ato seja anulado. Pergunto, esse ato perfeito, ou seja, que existiu, foi inválido, logo ilegal. Ele produziu efeitos? Sim, ele produziu. A filha nomeada trabalhou. Exerceu o cargo em comissão. Então eu digo que nesse caso, o ato foi perfeito, porque existiu, inválido e eficaz, porque ela trabalhou. Houve efeitos jurídicos. Ela recebeu os vencimentos pelo trabalho realizado e tudo mais. Então, grave bem, a eficácia não depende da validade. A eficácia depende da existência, né? Porque algo só pode ser válido ou inválido, eficaz ou ineficaz, a partir do momento que ele passa a existir. Aquilo que nem existe não pode ser válido ou inválido, eficaz ou ineficaz, certo? Agora, passou a existir, ou seja, tem aptidão de gerar efeitos, passou a existir, ele pode ser válido ou inválido e pode produzir efeitos, como esse caso aqui. Agora imagine que no mesmo exemplo, vamos aproveitar do mesmo exemplo para trazer o nosso terceiro cenário. Eu tenho um ato perfeito, ou seja, passou a existir, inválido, que é a nomeação de parente em linha reta para cargo em comissão, e digamos que antes mesmo do início do exercício do cargo em comissão, esse ato seja anulado. Eu tenho aqui um ato que foi perfeito, inválido e ineficaz. Ineficaz por quê? Porque aqui a diretora do colégio, a filha do prefeito, nem iniciou o trabalho. Nem iniciou. Então eu tenho um ato que é perfeito, ele tinha a aptidão de gerar efeitos. Tinha aptidão, né? Se ela fosse trabalhar. Inválido, porque violou o ordenamento jurídico. E ineficaz, porque não produziu nenhum efeito. Então, gente, grave muito bem isso. Eu tenho um plano da existência, tenho um plano da validade e tenho um plano da eficácia. Agora, de posse dessas informações que vocês acabaram de ter, vamos analisar aí a nossa questão. Um contrato administrativo foi declarado nulo após 3 meses de execução, por ter sido celebrado sem licitação e fora das hipóteses permitidas em lei. Gente, primeiro, eu tenho um contrato administrativo, certo? Um contrato que existiu, completou seu ciclo de formação e dele poderia emanar efeitos jurídicos, certo? Esse contrato foi válido ou inválido? A própria questão já fala que ele foi declarado nulo, porque violou as regras licitatórias. Foi sem licitação, certo? Digamos aí que foi uma dispensa de licitação sem previsão legal, ou até mesmo uma inexigibilidade. Então eu tenho um ato que existiu, ou seja, é perfeito, é inválido, e agora a pergunta, ele é eficaz ou ineficaz? Olha o que diz o nosso enunciado. O ato só foi declarado nulo após 3 meses de execução. Então, o ato existiu, já nasceu inválido, certo? Contrário à lei, mas só foi anulado 3 meses depois. Então eu tive aí 3 meses de execução de contrato. 3 meses em que o contratado, né,
exerceu o objeto do contrato. Durante esses 3 meses que o contratado exerceu o objeto do contrato, né, houve o quê? Eficácia jurídica. Então, eu tenho aqui um típico exemplo de ato perfeito, ou seja, existe. Não esquece que aqui, perfeição é sinônimo de existência. Ato perfeito, inválido e eficaz. Responde o que aí, gente? Ato perfeito, inválido e eficaz. Alternativa A. E agora você não erra mais. Você vai estar lá naquela minoria que acertou essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Ativem aí o sininho para receber nossas notificações com novos vídeos. Compartilhem, curtam e sigam nossas redes sociais. Até a próxima!